E aí pessoal de casa, tudo bem? Meu nome é Brian Cordeiro, sou nutricionista e professor de educação física também. E estou aqui hoje para falar para vocês um pouquinho sobre nutrição destinada ao exercício físico. Separei um tema legal para hoje. Hoje nós vamos falar sobre a alimentação, a importância da alimentação antes do treino. Essa é uma pergunta bastante rotineira no consultório, na academia, nos cursos, nas aulas. O que comer e quanto tempo comer antes do treino? Acho que esse é um ponto bastante importante. Sempre que a gente fala entre alimentação antes do treino, eu tenho que entender que esse alimento ele tem que me fornecer energia para o treino que vai ser realizado na sequência. Não adianta o alimento ser ingerido muito pouco tempo antes do treino. Eu preciso que esse alimento faça um processo digestivo e um processo absortivo. Ou seja, o alimento vai entrar na boca, depois da boca ele vai cair no estômago. No estômago a gente vai ter uma pequena digestão de proteínas. Na sequência que esse alimento sai do estômago, ele vai para o intestino. E lá no intestino delgado a gente vai ter digestão e absorção de carboidratos e lipídios e a gente vai dar continuidade na digestão das proteínas. A partir do momento que a gente fizer o processo digestivo, a gente vai fazer o processo absortivo. Então esses nutrientes, eles passam pelas nossas células intestinais, vão cair no sangue, do sangue eles vão até o fígado e do fígado alguns são transformados e outros são transportados para o nosso tecido. No caso, a gente está falando do tecido muscular, que é o que vai realizar o exercício físico. Ou seja, imagine todo esse trânsito e esse tempo que esse alimento e nutriente tem até chegar no seu músculo para que você consiga realizar o exercício físico. Então essa é uma palavra-chave, tempo, o tempo certo para digestão e absorção. Isso vai depender da sua individualidade, mas vai depender também do tipo de alimento que você está consumindo. Exemplo clássico são as fibras. Muita gente acha que as fibras elas auxiliam na digestão. Pelo contrário, as fibras elas dificultam a digestão e é por isso que elas auxiliam no trânsito intestinal. Elas são boas para o intestino, mas elas acabam dificultando o processo digestivo. E se ela dificulta o processo digestivo, alimentos ricos em fibras precisam de mais tempo até que a gente consiga fazer a utilização dos nutrientes que estão dentro desse alimento ricos em fibras. Exemplo, os alimentos integrais, pães integrais, cereais integrais, são ricos em fibras? Precisam de mais tempo. Carnes, em geral, alimentos ricos em proteína, também normalmente precisam de um processo digestivo um pouco maior. Ficam mais tempo no nosso estômago, tem uma cadeia maior para ser quebrada e por isso precisa de um tempo maior para ser digerido. As gorduras, alimentos com uma quantidade muito grande de gorduras também não têm uma digestão muito rápida, muito fácil. Ou seja, aí vem uma complexidade do que você está comendo. Mas o que é necessário para que a gente treine bem, para que a gente consiga realizar bem o nosso exercício físico, para que a gente vá lá e consiga imprimir o máximo de força na academia ou no treino que eu estou realizando, no meu crossfit, no meu funcional, enfim, não importa. O básico, o mais importante é a gente fornecer energia, a energia que vai ser utilizada durante o exercício. Se eu estou falando em exercício de força, se eu estou falando em ir lá para a academia e puxar peso ou fazer um crossfit onde a gente vai precisar de bastante energia em pouco tempo, eu vou precisar de uma grande quantidade de carboidratos. Os carboidratos são os nutrientes que fornecem energia para a realização de exercícios intensos, em intensidades máximas. O carboidrato forma o glicogênio e o glicogênio é o que dá energia, o que sustenta esse tipo de exercício. Então a gente tem que ter uma refeição antes do treino, que suporte uma grande quantidade de carboidrato para fornecer energia para que o nosso músculo consiga realizar e a gente se sinta bem durante o treino. Então a gente tem que ter uma quantidade X de carboidrato e isso varia por pessoa. A gente faz uma continha na hora de fazer os nossos cálculos nutricionais ou na hora de a gente passar alguma informação para os nossos alunos ou os nossos pacientes e essa continha ela vai variar em torno de 1 a 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Aí a gente pega esse alimento e faz uma conta de quanto de alimento eu tenho que dar. Um exemplo que é comum é o da batata doce. O pessoal de casa aí deve consumir ou passar muita indicação de consumir batata doce antes do treino. É um excelente alimento, é um alimento perfeito porque ele oferece um carboidrato de absorção mais lenta e nos cursos a gente pode discutir isso com mais calma. Também ele tem uma
capacidade de alcalinização legal do nosso sangue, e isso ajuda também na performance física. A gente também pode decorrer isso aí com mais calma nos nossos cursos. Mas a grande vantagem da batata doce, o pré-treino, é que ela realmente faz uma liberação lenta e gradual. Só que para cada 100 gramas de batata doce, eu tenho somente 25 gramas de carboidrato em média. Ou seja, eu tenho que fazer uma conta de quanto de batata doce eu tenho para atingir aquele meu 1, 2, 3, 4 gramas de carboidrato por quilograma de peso. Vocês entenderam que não é tão simples? Então isso é importante, faz bastante diferença para os nossos alunos. Só para finalizar, não é só o carboidrato que é importante. Um pouquinho de proteína faz com que a gente previna a utilização de massa muscular como fonte de energia. Mas isso são cenas para as próximas aulas. Valeu aí, obrigado!